A paz do Senhor Jesus. Aqui agora mais um vídeo para você, um vídeo exclusivo aqui para você que é membro da plataforma EAD, o Pregador Aprovado. Aqui o nosso tema título é o que Deus fez por você. O texto áureo é Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7. É um texto muito interessante, muito profundo, principalmente porque você quase não vê pessoas ministrando sobre, utilizando o livro de Tito para ministrar uma palavra. E aqui agora você vai poder se inspirar e ministrar na sua igreja. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejam feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, é um texto que pouquíssimas vezes você vai ver alguém ministrando, porque ele tem ali, ele é simples, mas tem um grau ali, muitas vezes, de complexidade para você poder extrair ali as verdades, as lições desse texto, tá? Mas você vai conseguir. Principalmente quando você pede para alguém, abre o livro de Tito, tem gente que não vai nem saber onde é que está. Então vamos aqui agora para uma narração mais simples. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Aqui encontramos o apóstolo Paulo encorajando esse jovem pastor na ilha de Creta. Agora o que Paulo disse a Tito há tanto tempo eu quero compartilhar com você. Paulo está prestes a contar ao pastor Tito as coisas maravilhosas que Deus havia feito na vida de seus filhos. Depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, depois de criar o homem à sua própria imagem, depois de dar à humanidade tudo, o homem destruiu pecando. Mas Deus não desistiu de nós. Ele enviou seu filho, nascido na Virgem, para morrer no lugar do homem pecador, e o homem ainda rejeitou a oferta de Deus. Ele lembra Tito como Deus reagiu à rebelião do homem. Isso é o que eu quero falar com você essa noite, sobre Tito capítulo 3, o que Deus fez por você. Então aqui você pode... É interessante você, antes de você até ministrar esse texto, você dá uma lida no livro todo, é curtinho o livro de Tito, dá uma lida geral para você já vir aqui para ministrar, já com um contexto mais forte na tua mente. Tá? Mas é importante que na hora que você for fazer essa narração, você deixar claro, deixar assim mais forte, falando realmente o que Deus, o fato de Deus não ter desistido, o fato de Deus ter provido para nós uma saída. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco nas bênçãos, mas só para você deixar isso aí bem forte, que se você fizer isso no momento da tua introdução, você vai gerar uma tensão, e uma tensão precisa de resposta, precisa de alívio. Daí durante a tua mensagem você vai mostrando as coisas que o Senhor fez, né? Então vamos ver aqui algumas bênçãos. Quando eu li o que Deus fez por mim, isso me fez louvá-lo, agradecer a Ele para servi-lo e honrá-lo. Depois de toda a rejeição, depois de toda a rebelião, depois de todo o pecado, o versículo 4 diz: mas quando a bondade do amor de Deus, nosso Salvador, para com o homem, apareceu. Veja a palavra traduzida como apareceu. Significa entrar em público. Deixa eu colocar aqui entre aspas aqui para lembrar que a palavra traduzida como apareceu no versículo 4 significa entrar em público, ou seja, mostrar-se. Posso dizer essa noite, tá? Eu sempre escrevo como se eu estivesse pregando. Posso dizer essa noite que o amor de Deus por você apareceu pela primeira vez em público na cidade de Belém há 2000 anos no nascimento de Jesus Cristo. Assim apareceu pela primeira vez apareceu no nascimento de Jesus. Foi assim que Deus reagiu à rejeição e rebelião. Igreja, o Senhor Jesus apareceu historicamente para te salvar pessoalmente e mudar a sua história, tá? Então aqui é um joguinho de palavras, tá bom? Jesus apareceu historicamente para te salvar pessoalmente e mudar a sua história. Então foi assim, Deus, quando o homem se rebelou, quando o homem caiu no pecado, qual foi a reação de Deus? A reação de Deus foi enviar seu Filho para nossa salvação. Propósito. Agora vamos pensar sobre o que Deus tem feito por você. Paulo fala,
do nosso passado antes de Cristo, do nosso presente Cristo e das nossas posses através de Cristo. Então deixa eu colocar aqui, que soou até melhor falando, né? Do nosso passado antes de Cristo, do nosso presente Cristo e nossas posses através de Cristo. Agora, usando esse simples esboço, vamos dar uma olhada no que Deus fez. Para alguns, essa noite significará um tempo para se alegar. Para outros, significará um tempo para se arrepender. Mas para todos nós, é hora de lembrar, lembrando o que Deus fez por nós. Tá bom? Então essa é uma introdução, não compliquei muito. Agora nós vamos para o corpo. Então vamos ver o que Deus fez por nós. O que Deus fez por você. Para a gente entender o que Deus fez por nós, as primeiras coisas que nós precisamos entender é o nosso passado antes de Cristo. Versículo 3. Houve um tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O que aprendemos aqui? Olha só, o que diz no comecinho. Houve um tempo que nós também éramos. Então, da próxima vez que a sua paciência para com os perdidos se esgotar, lembre-se de que também você já se perdeu. Você já foi um perdido. Se alguém pode se identificar com as pessoas sem Cristo, é você. Se alguém pode se identificar com pessoas sem esperança, é você. Porque uma vez você era como eles. Pessoas perdidas agem como pessoas perdidas porque estão perdidas. Aquele vizinho perdido não vai agir como salvo porque ele não é salvo. Então, da próxima vez que você se tornar impaciente com os não salvos, lembre-se de que em algum momento você também não foi salvo. Tá? Então, antes de julgar realmente, é necessário entender que a gente era assim. Nós éramos pecadores, nós agíamos como pessoas perdidas. Então, a gente precisa entender quem a gente era para poder entender o que Deus fez por nós. Então, o que nós éramos antes de nossa vida no Senhor? Primeiro, nós éramos insensatos, né? É o que ele diz aqui. Éramos insensatos. O que significa tolo? Né? Algumas traduções podem até estar tolo. Tolo não significa que não tem estudo. A pessoa pode ser doutor e ser um tolo. A palavra que Paulo usa aqui significa sem sentido. Então, insensato ou tolo significa sem sentido. É sem sentido estar sem Cristo. E é maravilhoso estar em Cristo. É tolice ficar sem Cristo. E é fantástico estar em Cristo. Se o mundo diz que não tem sentido, é por causa da tolice em que vivem. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então o mundo não vai entender. O mundo nos chamam de tolo, mas quem não tem sentido em sua vida é as pessoas do mundo, porque eles são incapazes de entender. Então nós éramos também desobedientes. Nosso passado diante de Cristo, antes de Cristo, é marcado pela obediência, desobediência. A palavra que Paulo usa aqui descreve alguém que se recusa a ser persuadido. Você pode apresentar as boas novas de Jesus, você pode defender o Evangelho e apresentar todas as evidências para eles, e ainda assim, por causa de sua teimosia, eles se recusam a ser persuadidos. Então, a palavra que Paulo usa aqui para desobediente é para dizer que por mais que você mostre com a pessoa que o Evangelho está em Jesus, eles não vão ver, eles se recusam a ver. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Efésios 4:18. A pessoa desobediente se recusa a submeter-se a qualquer autoridade humana ou divina. Quando Paulo diz que o nosso passado antes de Cristo foi marcado pela desobediência, ele está falando sobre ter uma vontade teimosa e um coração endurecido. Então, por mais que você tente mostrar para a pessoa que aquela vida é uma vida errada, a pessoa não enxerga. E nós éramos assim. Também nós éramos enganados. A palavra que Paulo usa aqui foi usada para descrever um viajante indo na direção errada. Como aquelas pessoas que se perdem numa viagem, mas acreditam que estão certas. Né? Você pega um caminho errado e a pessoa fala, você pegou errado. Falo, não, eu estou certo. Não, mas é para você ter entrado no outro caminho. Não, eu tenho certeza. Mas ela está
errado e achando que está certo. Mas nesse caso, Paulo está descrevendo uma pessoa que se desviou da verdade. Então não é um desvio, não é apenas um caminho errado. Ela se desviou totalmente da verdade. Irmão, toda vez que você se afasta da verdade, você se volta para o erro. E quando você se volta para o erro, se afasta da verdade, é só uma questão de tempo até você cair. Assim, ao olhar para o nosso passado antes de Cristo, persistindo nesse... Antes de Cristo, Paulo nos lembra que nossa vida foi marcada pela insensatez, desobediência e era uma vida enganada. Vamos lá. Nós éramos também escravos, escravizados por todos os tipos de paixões e prazeres. É assim que é a vida sem um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles sem Cristo vivem dominados e escravizados à carne. A vida é uma grande corrida e o objetivo é a autossatisfação, né? Quem vive esse tipo de vida, ele quer autossatisfação. Todo pecado é viciante. Jesus diz que todo aquele que peca é escravo do pecado. Como pode um escravo do pecado ser liberto? É preciso mais do que virar uma nova página. Isso requer que você assuma uma nova vida. Ouça as palavras libertadoras de Jesus em João 8,36. Portanto, se o Filho libertar você, você será realmente livre. Então não basta apenas um homem falar assim, não vou fazer mais isso. Não, ele não consegue. Ele precisa se voltar, sim, para o caminho da verdade. Ele precisa se voltar para Jesus Cristo. Nós também éramos egoístas. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. A malícia aqui nessa palavra egoísta, né? Ela que também pode estar malícia em algum texto, malícia descreve aquele desejo profundo de fazer com que a outra pessoa sofra. Inveja é quando você vê alguém obter uma promoção e isso te irrita. Então, sendo odiado e odiando um ao outro, pagando mal por mal. Então, nós vivíamos assim. Nós vivíamos desejando antes, né, antes de Cristo, nós tínhamos esse desejo de que a pessoa ela se desse mal, que a pessoa ela desse errado as coisas na vida dela. Tá? Claro que nem todo mundo agiu e pensou desse jeito, mas em geral, uma pessoa do mundo é assim. Ela odeia e é odiado pela inveja. Então, quando alguém faz mal para ela, ela gosta e deseja que aconteça mal para ela. Então, esse é o nosso passado antes de Cristo. Para a gente entender o que Deus fez, nós precisamos entender de onde Ele nos tirou. E agora, o nosso presente em Cristo? Versículo 4 ao 6. Mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o que aprendemos com isso? Como pecadores perdidos, devemos entender que a nossa salvação é a manifestação do amor de Deus pelos homens. Ou seja, Deus manifestou o seu amor salvando os perdidos. E Jesus Cristo é a manifestação desse amor. Deus enviou seu único Filho. Paulo mostra alguns aspectos que envolvem a nossa salvação. Qual foi o motivo da nossa salvação? Não foi pelos nossos atos praticados, atos de justiça praticados, né, que nós lemos aqui nesse texto. Não temos mérito em nossa salvação. A nossa salvação foi devido à misericórdia de Deus, versículo 5. Misericórdia é o Senhor não nos tratando segundo o que nós merecemos. Sabe? Eu sempre gosto de falar isso. Imagina se Deus tratasse cada um de nós de acordo com o que nós merecemos. O que será? Será que nós merecemos apenas bênçãos ou será que nós merecemos um tipo de punição? Imagina se Deus nos punisse na hora. Então, misericórdia é o Senhor não nos tratando segundo o que merecemos. Ele viu a nossa situação, Ele nos viu em pecado e decidiu nos amar. Se nos desse o que nossos atos merecem, não estaremos vivos hoje. O motivo da salvação foi que Deus nos tratou com bondade e amor quando merecíamos castigo. O método da nossa salvação. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra traduzida regeneração significa tornar-se. E a segunda palavra significa novamente. Quando você junta essas duas palavras, significa tornar-se novamente. É assim que Deus salvou você, através do milagre do novo nascimento. Ele nos salvou através da lavagem da regeneração. A palavra lavar significa tomar banho, significa lavar, tomar banho.
significa banhar-se por toda a parte, ou seja, banhar todo, lavar todo o corpo, né? E quando ele fala sobre lavar regenerador, ele está dizendo que quando Jesus entrou em sua vida, você nasceu de novo completamente, ou seja, você foi salvo todo, você completamente salvo, você foi purificado de todo o pecado. Isso que é o lavar todo, nascer de novo, esse lavar que nos torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Isso é o que acontece quando Jesus entra em sua vida, ele limpa você e lava você e deixa mais branco do que a neve. Isaías 1,18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então, isso que Deus faz, isso que Jesus faz, quando ele transforma a nossa vida. A salvação acontece uma vez, enquanto a santificação continua. O Espírito Santo constantemente e continuamente nos renova e nos restaura, e nos remodela e nos redireciona. É isso que Deus faz por você hoje. Então, nós tínhamos um passado antes de Cristo, Deus nos resgatou e hoje Ele nos lava, Ele nos purifica, né? E continua constantemente trabalhando em nossas vidas. Então nós já falamos aqui do nosso passado antes de Cristo, nosso presente em Cristo e nossas posses através de Cristo. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que a gente aprende aqui? Que nós tínhamos um passado vergonhoso antes de Cristo. Deus nos viu no lamaçal do pecado e teve misericórdia de nós, e por isso fomos salvos ao invés de punidos. E o Senhor ainda fez mais, também nos deu o que não merecíamos. O que recebemos através de Cristo? Recebemos justiça e recebemos herança. É o que nós estamos lendo aqui. Justificados e nos tornamos herdeiros. Tendo sido justificado, a palavra traduzida como justificado é retirada do tribunal. Significa ser declarado inocente. Nós fomos declarados justos para sempre e para sempre sem culpa diante de Deus. Quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz, ele morreu para que pudéssemos viver. Ele se tornou pecado para que o nosso pecado seja perdoado. Então, diante de Deus, nós somos declarados inocentes, nós somos declarados justos, nós somos declarados sem culpa, porque Cristo levou a culpa em nosso lugar. E nós fomos justificados pela sua graça. Misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. Lembra que a gente viu antes? Misericórdia é quando Deus não dá o que a gente merece. Graça é o contrário. É Deus nos dando o que não merecemos. Pois, afinal, quem merece a salvação? Quem merece receber a herança do Senhor? Quem merece receber? Não. Mas justamente isso. A graça é Deus dando para nós o que nós não merecemos. Nós não merecíamos ser justificados. Pelo contrário, merecíamos pagar por todos os nossos erros. Mas foi o que Jesus fez através de sua bondade e amor. Ele pagou a punição por nós. Então, através de Cristo, nós recebemos justiça. Nós recebemos também herança. Nós nos tornamos herdeiros. E porque somos dele, somos herdeiros. E porque somos herdeiros, o que ele tem é nosso. Deus quer compartilhar a riqueza. Ele quer compartilhar o reino. O que ele tem agora é nosso. Melhor do que ser o herdeiro da fortuna da família, é ser um herdeiro do rei. 1 Pedro 1, 4, 5. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então nós recebemos uma herança que não perece, uma herança que não pode ser manchada ou perder valor, uma herança que está guardada e protegida para nós. Essa herança é a vida eterna no reino de Deus. É isso que nós recebemos através de Cristo. São as nossas posses. Nós tínhamos uma vida antes do Senhor. Ele nos chamou, nos perdoou, nos lavou, nos regenerou. E agora Ele nos justifica e também nos dá uma herança. Então a gente pode encerrar, ideal é encerrar com um apelo. Em nosso passado sem Cristo, éramos tolos, desobedientes, enganados. Mas Deus teve misericórdia de nós. Ao invés de nos tratar de acordo com o que merecemos, Ele nos deu bondade e amor. Mas Deus não parou por aí. Ele nos justificou sem que merecíamos.
Ele nos tornou herdeiro de uma riqueza inigualável. Hoje você viu o que Deus fez por você. Qual será a sua atitude? Se é alegria, então mostre gratidão, adorando a Deus, vivendo sua vida em Cristo. Se é arrependimento, então confesse seus pecados e entregue-se totalmente. Essa é a oportunidade de ver tudo que Deus tem para você. Vem agora, confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E você pode fazer aqui, ó, tem alguém aqui, né? Deus quer fazer algo grande na tua vida. Deus tem algo para fazer em você. É momento agora. Essa é a chance que você tem, tá? Para você entender o que Deus fez, o que Deus faz, o que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Tá bom? Então isso aqui foi mais um esboço. Assista mais de uma vez se for necessário. Pega aí o PDF, pega aí o Word, modifica, trabalha também aí com o mapa mental para você fixar bem essa mensagem, tá bom? Então Deus abençoe, até o próximo.